Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Esses dias eu estive às voltas com uma leitura que eu resgatei do meu passado. Foi uma leitura que me foi recomendada lá no primeiro ano de faculdade. Isso vai fazer 20 anos, 2 décadas praticamente, e foi uma leitura que eu nunca fiz completamente. Eu li apenas alguns trechos deste livro e se não fosse por essa recomendação, eu provavelmente não teria nem entrado em contato com essa leitura, nem teria sabido da existência desse livro e desse autor, porque eu basicamente nunca vi ninguém comentando a respeito desse livro, mas é uma leitura que sempre ficou na minha mente e hoje vocês vão entender por que ele ficou na minha mente dessa forma. Existe uma edição dele que é contemporânea, que vocês podem comprar nova, é uma tradução nova, não sei se a tradução é boa, porém eu li uma edição mais antiga da editora Record, com a tradução da Marina Colasanti. Eu estou falando de um livro que se chama Gog, do escritor italiano Giovanni Papini. É um escritor que não é muito popular no Brasil, mas também não é muito popular na sua própria Itália. É um autor que viveu nos anos 30, então vocês podem imaginar mais ou menos o tipo de razão pela qual esse escritor não é tão bem quisto assim. Mas é um escritor que, a despeito dessas controvérsias que existem, ele merece ser lido. É um escritor como qualquer outro, teve escolhas bastante duvidosas ao longo de sua vida, mas a gente vai falar um pouco disso num próximo vídeo. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um pequeno excerto desse livro, logo no comecinho, que é um capítulo que se chama Os Clássicos da Literatura, que obviamente é um tema que nos interessa muito, afinal é o tema desse canal, então eu queria comentar um pouco deste capítulo em especial, que eu achei bastante divertido, porque ele traz uma perspectiva um tanto quanto curiosa a respeito dos grandes clássicos da literatura que nós, pelo menos aqui nesse canal, gostamos tanto de ler. Antes de entrar no comentário propriamente dito, eu queria esclarecer que este não é exatamente um romance. É um livro ficcional que consiste numa série de páginas de diário que foram escritas por um homem muito misterioso que se chama Mr. Goggins. Nós vamos falar dele num momento posterior, mas é um homem que decide, depois de ter conquistado todas as glórias do mundo, ou seja, de se tornar uma pessoa muito rica e milionária, resolve entender melhor como funciona o mundo moderno. Então a gente vai encontrar toda uma sátira da modernidade nesses pequenos excertos que falam de diferentes temas, seja de política, de economia, de relações sociais, mesmo de história. Então é um livro que tem um caráter um tanto quanto fragmentário, no sentido de que os textos em si parecem que não têm uma ordem cronológica, eles têm talvez uma unidade de sentido, mas eles não têm uma ordem cronológica, eles não estão organizados de uma forma que seja muito lógica. E em cada um desses capítulos ele vai abordar temas diferentes, às vezes ele vai comentar esses temas, ele vai dar opiniões bastante fortes, às vezes ele vai se referir a figuras históricas da modernidade, que são figuras que ajudaram a moldar a nossa maneira de pensar, e tudo isso sempre de uma maneira um tanto quanto irreverente e algumas vezes sarcástica e humorística. Então eu queria trazer apenas para vocês hoje este pequeno capítulo que eu acho que é brilhante. É logo no começo do livro, provavelmente uma das primeiras páginas de diário que estão compiladas aqui, e vale a pena a gente ver qual é a perspectiva desse personagem do Gog a respeito dos nossos amados clássicos da literatura. É um texto de apenas 2 páginas, então eu acho que a gente pode ler aqui inteiro com vocês, se vocês me permitirem. E aqui no meio a gente vai fazer um pequeno jogo para vocês tentarem adivinhar de quais livros ele está se referindo neste pequeno excerto. As obras-primas da literatura. Cuba, 7 de novembro. Para fins pessoais, precisava conhecer aquelas que os professores dos colleges chamam de as obras-primas da literatura. Encomendei a um bibliotecário formado que me havia sido indicado como muito eficiente uma lista condensada, pedindo que obtivesse os livros nas melhores edições. Assim que tive nas mãos estes tesouros, não atendi mais ninguém e não me levantei mais da cama. A princípio fiquei decepcionado e pareceu-me incrível que tais humbugs fossem realmente o produto de primeira qualidade do espírito humano. O que não entendia me parecia inútil. O que entendia não me divertia ou me ofendia. Coisas absurdas, cacetes, às vezes insignificantes ou nasabundas,
Narrativas que, se verdadeiras, me pareciam inverossímeis e bobas se inventadas. Escrevi a um célebre professor da Universidade de W, perguntando se aquela lista era boa. Respondeu que sim, e me conformei. Tive forças para ler todos os livros, menos 3 ou 4 que não consegui suportar além das primeiras páginas. Agora nós vamos entrar no nosso pequeno jogo, onde ele vai começar a se referir às obras que ele leu, e vocês aí que estão assistindo o vídeo, vou dar um pequeno tempinho para vocês que vocês tentem adivinhar que obras são essas. Bandos de homens ditos heróis que se estriparam durante 10 anos seguidos sob os muros de uma cidadezinha por causa de uma velha seduzida. E aí, vocês conhecem esse livro? Já ouviram falar dele? Sim, a gente está falando aqui de A Ilíada. A viagem de um vivo no funil dos mortos como pretexto para falar mal dos mortos e dos vivos. E aí, já adivinhou? Já ouviu falar desse livro? Sim, ele está falando de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Um louco magro e um louco gordo que andam pelo mundo em busca de pauladas. Esse é mais fácil, né? A gente está falando de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Um guerreiro que perde a razão por uma mulher e se diverte barbeando os carvalhos das florestas. Esse é um pouco mais obscuro, talvez seja uma obra que poucas pessoas tenham familiaridade aqui no Brasil, mas é um livro da literatura italiana que se chama Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. É um poema épico que está parcialmente traduzido para o português, tem uma edição do Atelier Editorial, com a tradução do professor Pedro Garcês Guirardi, um covarde ao qual mataram o pai e que para vingá-lo faz morrer uma moça que o ama e outras personagens várias. Sim, nós estamos falando de Hamlet, de William Shakespeare. Um diabo aleijado que arranca os telhados das casas para exibir suas vergonhas. Bom, aqui eu confesso que eu não peguei a referência. Se você aí de casa pegou essa referência, meus parabéns. Deixa aqui nos comentários, porque essa referência realmente eu não conheço. As aventuras de um homem médio que banca o gigante entre os pigmeus e o anão entre os gigantes. Igualmente inoportuno e ridículo. Aqui nós estamos falando de As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. A odisseia de um idiota que, através de uma sequência de cômicas tragédias, sustenta ser este o melhor dos mundos. Estamos falando de Cândido, de Voltaire. As peripécias de um professor demoníaco servido por um demônio profissional. Aqui nós estamos falando de Fausto, de Goethe. A tediosa história de uma adúltera de província que se aborrece e no final se envenena. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. As tiradas loquazes e incompreensíveis de um profeta acompanhado por uma águia e uma serpente. Esse aqui também não peguei a referência, eu confesso. Eu tentei até usar o chat GPT para ver se eu encontrava. Se eu descobria qual era essa obra, não consegui. Se você aí de casa
consegue descobrir que obra é essa, por favor, me avise nos comentários, porque eu tô muito curioso para saber. E por fim, um jovem pobre e febril que mata uma velha e depois, imbecil, não sabe se quer gozar o fruto do furto e acaba por cair nas mãos da polícia. Aqui um dos meus livros preferidos da vida, que é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Bom, como vocês puderam perceber, ele não gostou de absolutamente nenhum desses livros se salvou para ele. Pareceu-me entender, com minha cabeça virgem, que a tão exaltada literatura está apenas na idade da pedra, o que me desiludiu profundamente. Contratei um especialista de poesia que tentou me confundir dizendo que aquelas obras valiam pelo estilo, a forma, a língua, as imagens, os pensamentos e que um espírito educado podia tirar delas a maior satisfação. Respondi que para mim, obrigado a ler quase todos aqueles livros em traduções, a forma interessava pouco e o conteúdo me parecia, assim como é, antiquado, insensato, burro, extravagante. Gastei $100 nessa consulta, sem nenhum proveito. Felizmente conheci mais tarde alguns escritores jovens que confirmaram meu julgamento sobre aquelas velhas obras e me deram seus livros, onde encontrei, em meio a muitas coisas nebulosas, um alimento mais apropriado para meus gostos. Ficou-me, porém, a dúvida de que a literatura seja incapaz de aperfeiçoamentos decisivos. É muito provável que ninguém, daqui a um século, se dedique a uma indústria tão atrasada e pouco rendosa. Bom, esse é o fim desta página de diário. Como vocês viram, Gog tem esse primeiro desencanto com as obras da literatura e ele, como nós vamos ver, é um personagem que é extremamente pragmático. Ele vive em função de uma ideia utilitarista, de que as coisas boas elas precisam ter uma utilidade, de que essas extravagâncias do passado não têm mais lugar. Eu acho que isso representa muito bem, talvez, o espírito da modernidade, em que esses ecos do passado, essas grandes obras da literatura, hoje em dia não têm mais tanto apelo que elas tinham. As pessoas não só conheciam essas obras, mas no passado elas costumavam ter um apego emocional e cultural muito maior. Elas sentiam que aquilo era parte da sua própria identidade. Conhecer obras grandes como a Ilíada ou a Divina Comédia era como conhecer uma parte do nosso passado, uma parte da nossa própria cultura, da nossa própria existência enquanto civilização, e acho que hoje em dia as pessoas não têm mais essa sensação. É como se elas pegassem esses livros do passado e elas entendessem que esses livros são apenas relíquias ou são peças de museu que nós olhamos e não tem muito mais a dizer a respeito da vida que nós levamos hoje em dia, a vida presente. É como se todas aquelas pessoas do passado, aquelas histórias, aqueles personagens, fossem quase como que alienígenas pra gente, que a gente não consegue mais se identificar com o espírito que as move, com as paixões que os consomem, etc, etc, etc. E acho que essa é um pouco da crítica que ele está fazendo aqui. Talvez, pelo menos é isso que eu vejo hoje em dia. Afinal de contas, como a gente pode ver, principalmente desse último parágrafo, o Gog entende a literatura como mais uma indústria. Ele não vê a literatura como um fim em si próprio. Ele é uma indústria, ele precisa ser rentável, ele precisa ter ele precisa produzir resultados em termos financeiros. É assim que ele vê, que ele entende o mundo. E apesar daqui, obviamente, estar sendo algo muito exagerado, que é próprio de qualquer sátira, o exagero, eu não acho que a realidade hoje em dia seja muito diferente, em que mesmo o mercado editorial, como a gente viu, ele acaba sendo, como a gente tem conversado talvez nas últimas semanas, quando eu falei da Lei Cortez, ele tem se mostrado cada vez mais como um mercado que se ocupa muito dessa exposição mercadológica, de fazer livros que sejam bonitos, instagramáveis, que você possa postar ali no seu Instagram para mostrar para as outras pessoas que você está lendo, e pouco se fala realmente de como esses livros podem ajudar na nossa construção, não apenas como indivíduos e como coletividades. Então os livros, eles são os livros da moda, os livros que todo mundo lê e que depois todo mundo se esquece e que eles não ficam com a gente, eles não seguem para a nossa vida
trazendo algo que nos ajude a dar um significado para o mundo ao nosso redor. Então essa perda de conexão é que talvez tenha sido identificado nesse pequeno excerto. Como este aqui é um dos primeiros capítulos desse livro, a gente já consegue ter um pouco uma dimensão do tipo de temática que vai ser tratada recorrentemente nos capítulos desse livro e sobre o qual a gente vai conversar numa próxima oportunidade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o like de vocês. Se possível, também se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo para outras pessoas também ficarem conhecendo este canal. Agradeço sempre demais os apoios, os comentários que eu recebo nos meus vídeos, os views. Se você assistiu esse vídeo até o fim, também agradeço especialmente a você. Desejo uma ótima semana e excelentes leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.